Então é isso, agora está gravando, né? Bem-vindos à Matrix. O tema da aula é filosofia medieval patrística. Primeiro passo da filosofia medieval. Eu gostaria da atenção de vocês aqui para eu fazer um merchan rápido, até porque isso acho que vai ser do interesse de vocês aí no próximo semestre e também é do meu interesse, obviamente. Eu, no começo do ano, acredito, não me lembro, eu juro que eu não me lembro. Não sei se eu falei para vocês sobre um livro que eu estava terminando de produzir sobre história da filosofia, né? Eu publiquei 3 livros ao longo dessa minha vida aí de prostituto da educação e agora estou terminando o meu 4º livro, um livro de história da filosofia. Está na fase final já escrevi tudo. Só falta agora fazer uma revisão de conteúdo, né? Então eu vou pegar do início até o fim da obra inteira. E falta ainda também passar por um revisor gramatical. Mas esse trabalho, eu acho que até final de julho ele já esteja concluído. A editora faz todos os trâmites burocráticos. Até agosto, metade ou final de agosto, eu creio que o livro já esteja pronto. O livro é esse que vai aparecer na tela para vocês aí. Apareceu? Sim? Apareceu. Beleza. Esse livro ele tem o título Introdução à História do Conhecimento Filosófico, Fundamentos e Temas. É um livro que ele é dividido em 3 partes. O primeiro volume dele é do mito até o pensamento kantiano. Então, vai da antiguidade grega até, por exemplo, ao Kant, que é final do século XVIII, início do século XIX. Esse primeiro volume deu 500 páginas. O segundo volume do livro não vai sair agora, isso aí nem sei quando vai sair, mas vai sair os autores Schopenhauer até os autores da filosofia contemporânea aqui no Brasil, tá? Então é um livro geral, só para vocês terem uma noção aí, ele começa com os pensamentos cosmogônicos, né, da mitologia, com um resumo que eu vou fazer da mitologia e tal, da primeira parte, e ele vai, primeira parte do livro, até as discussões do helenismo. Até Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca, os autores que nós terminamos agora. 124 páginas aqui. A partir das 124 começa a formação do cristianismo, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Então, a formação do mundo cristão, a escola catequética apologética, a patrística, né, os autores como o próprio Agostinho de Hipona, etc. E vai até Marcílio de Pádua, Dom Escoto, que seriam os autores ali do final da Idade Média. Começa o Renascimento com Dante Alighieri e passa por Copérnico, Galileu Galilei, umas reflexões filosóficas do Newton. Aí vem na Igreja Reformada, né? John Cliff até Calvino, passando por Lutero e tal. Thomas More, Maquiavel, e vai até o século das luzes, né? O Iluminismo, século XVIII, com o Kant. Então o livro deu 498 páginas aí, é um livro paradidático. Ele não é didático como esses livros que a gente tem, né, cheio de desenho e coisa, mas ele é um paradidático. Por exemplo, dá um exemplo do Montesquieu. Vai falar sobre a vida do Montesquieu, as principais obras dele e um resumo das ideias dele, certo? Eu estou divulgando justamente, galera, porque, claro, né, eu preciso divulgar. Eu não sou autor de grandes editoras, evidentemente que não, mas era com a intenção, obviamente, de vocês aí, caso tenham interesse, comprar quando o livro sair. Não tem ideia de preço ainda, mas isso aí a gente, né, vê mais para frente, tá bom? Eu acho que vai ser uma base boa para poder estudar filosofia. Bem, vamos ao que nos interessa. Agora, deixando de merchan do lado, né? Vamos discutir, então, a filosofia antiga e medieval. Primeira coisa importante. Alguém pode me falar qual é a diferença entre filosofia medieval e filosofia cristã? Alguém poderia me ajudar aí? Eu creio que seja a cristã mistura a religiosidade ao pensamento racional. Agora, medieval já não há esse sincretismo. Certo. Alguém mais? A filosofia medieval ia contra a igreja? Não sei. Não, acho que não. Creio que não. Quer ver? Vamos lá? É uma mera questão de conceitos. Vamos tomar muito cuidado agora, eu quero concentração total de vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de
por exemplo, Idade Média, nós temos que considerar a Idade Média enquanto aquele período que vai das invasões romanas, né, ou seja, da queda de Roma, datação sim, clássica, 476, beleza? Até 1453. Beleza? 1453, que seria então a queda de Constantinopla, o Império Romano do Oriente. Então, Idade Média, tradicionalmente, por uma leitura mais clássica, né, da história, né, uma mais considerada conservadora, Idade Média é entre o século V e o XV. O que é esse período entre o nascimento de Jesus ao século V? É a antiguidade ainda. É um período ainda de Roma, lembra? É um período romano. Então, olha que interessante. O cristianismo ele se estende do nascimento e morte de Jesus aqui, não é? Século I, com muita força na filosofia, até as críticas que o humanismo vai fazer na tradição cristã, até o século XV, XVI, a priori. Eu colocaria da morte e nascimento de Jesus até Maquiavel, século XVI. Isso aqui é a grande ênfase do cristianismo. Posso falar que o cristianismo predomina nesse período. Mas, no entanto, escutem bem, escuta agora, nem toda filosofia cristã está dentro da Idade Média. Ou seja, tem parte do cristianismo que está ainda na Antiguidade. Porque a Idade Média só começaria aqui, ó, a partir do século V. Beleza? Então, o período que nós vamos tratar na aula de hoje é esse período da transição da Antiguidade para a Idade Média. É para não parecer na mente de vocês que, assim, de repente, os filósofos helenistas morrem e, de repente, o cristianismo predomina. Não. Nós temos uma mistura, nós temos um sincretismo de valores cristãos e romanos no período de início do cristianismo. Alguns que rejeitavam a filosofia, outros cristãos que vão combinar a filosofia cristã com a filosofia de Platão e vão consolidar o pensamento cristão. Mas uma coisa interessante, olha para o quadro. A igreja só é forte e predominantemente uma igreja com poder a partir do século IV e V depois de Cristo. O período que vai de Jesus até o século IV é de extrema perseguição à igreja católica. Época do Coliseu Romano, assassinato de Jesus, dos seus discípulos e etc. Então, nós vamos ver esse período de formação do cristianismo. Um período muito massa de debate, no qual eu até indicaria para vocês, para quem gosta, né, quem quer estudar o cristianismo, mas não é uma leitura religiosa do cristianismo, é uma leitura filosófica e antropológica, o livro A Dinastia de Jesus, de um cara chamado James Tabor. Dinastia de Jesus é um livro muito massa, viu? Que vai narrar os apóstolos, o surgimento de Jesus, como é que o cristianismo nasce de fato, né, na sociedade romana daquele período. Tranquilo? Bem, uma coisa interessante. A professora Marilena Chauí, que é uma clássica, né, filósofa brasileira, e ela é muito reconhecida pelos seus livros didáticos, inclusive um livro dela chamado Convite à Filosofia, ela diz que a patrística é a principal corrente da filosofia da transição entre a Antiguidade e Idade Média. Beleza? Entre Antiguidade e Idade Média. Então, para vocês terem uma simples ideia, a Marilena Chauí vai nos dizer que o período que vai a partir do século II até o século IV e V é o período de formação do cristianismo enquanto seus dogmas. Já existiam algumas ideias, mas o cristianismo ainda não era, como é que eu posso dizer, espalhado pelo território, né, romano. Não era ainda uma espécie de sociedade que tinha uma tradição cristã consolidada. Era um cristianismo muito difuso. Então, nós vamos entender esse processo. Rapidamente. O que é período apostólico e catequético? Que são esses dois primeiros momentos, século I e II. Espia só, século I. Século I é os anos que vai ali da morte da vida de Jesus. A gente pode considerar século I enquanto o ano 1 ao ano 100. Ano 1 ao ano 100. Que época é essa, meninos? É a época que os apóstolos estão vivendo. Muitos apóstolos viveram depois de Jesus, outros morreram até antes, enfim.
é um período onde o cristianismo ele ainda está surgindo na sociedade romana. Esse período é importante porque existe debate entre os apóstolos. Não sei se vocês gostam disso aí, mas eu te indico uma leitura do James Tabor, né? Chamado assim, ó, Ide a Tiago. Ide a Tiago, o justo, que vai narrar um debate pesado entre Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso, e Tiago, o justo, a respeito de Jesus. Se Jesus realmente era Cristo ou não. Tiago vai falar que não, que Jesus era um homem bondoso, perfeito, caridoso, etc, etc, mas que morreu e não ressurgiu, viu? Não teve a ressurreição. Enquanto Paulo, que predominou seu discurso na igreja, vai defender que sim. E, pô, é um debate, velho, muito foda. É um debate que eu gosto, porque é uma leitura não tradicional, né? Às vezes a gente ficar nessa lenga-lenga só no que as igrejas nos explicam, não dá para a gente conhecer a religião de fato profundamente. É muito interessante, tá? Quebra um pouco do nosso preconceito e eu acho que isso é um passo fundamental. Segundo ponto, catequética apologético, catequese e apologia têm o mesmo significado. Catequese não é educação? Apologia não é defesa? É o momento do século II, que é o momento de defesa do cristianismo, onde o cristianismo é extremamente perseguido, onde as mortes dos cristãos eram extremamente violentas, covardes, né? Porque era uma forma de filosofia criminalizada pelo Império Romano, e alguns autores que vão tentar disseminar pensamento cristão nesse período. Quase não há registro escrito, porque é a partir do século II que alguns autores vão começar a escrever cristianismo de fato. É o que nós vamos estudar hoje, a patrística, que é a única, junto com a escolástica, ó, é a única área do cristianismo que cai nos vestibulares, entre o século II e o século XIV. Beleza? Posso continuar? Já quero adiantar uma coisa para vocês aqui. Vocês vão ver que o cristianismo ele tem um sincretismo muito grande. Para quem não sabe, sincretismo é mistura de valores, né, de cultura. Inclusive, entre essas misturas de valores culturais, está a relação entre filosofia antiga, cristianismo e pensamento árabe islâmico. Vocês vão ver no século 9 e 10 aqui, galera, ó, a influência de autores árabes dentro do cristianismo. Inclusive Tomás de Aquino e as críticas que ele fazia aos árabes Avicena e Averroá, que eu explicarei nas próximas aulas. Ok? Bom, o que vocês vão anotar para mim aqui desse slide agora? Ó? Somente o que está dentro desse quadradinho laranja. Eu ponho o título e esse quadradinho laranja na parte de cima aqui para mim é fundamental, tá bom? Vamos lá. A patrística tem esse nome originado da palavra padre, pater, de padres da igreja. Isso mesmo, padres. E o que seria patrística? A patrística seria uma espécie de filosofia considerada dos primeiros padres da igreja. Então, nós só podemos considerar primeiros padres quando existe igreja enquanto instituição, certo? Pois bem, igreja enquanto instituição está surgindo a partir do século II e III. Lembre-se que é um período ainda perseguido, né? A Igreja Católica passa por uma perseguição intensa. A patrística, ela se desenvolve no início, né, desse pensamento aqui agora, justamente porque... Galera, deixa eu fazer um trem aqui, me dá só um minuto, velho. Minha janela aqui do apartamento tá aberta, tá ventando igual um louco. Goiânia tá começando a ficar escura. Rapidão. É porque tá ficando uma barulheira aqui, mano. Me dê um minuto, só para considerar. A gravação tinha parado, meninos, é só para eu reconsiderar uma coisa. O pensamento patrístico ele foi dividido entre patrístico latino e romano, né? Desculpa, grego e romano. Grego de tradição de Justino e romano a partir do Tertuliano. Tertuliano defendia que era possível excluir filosofia antiga platônica porque ela era politeísta do cristianismo. Já Justino acreditava que era possível conciliar. Foi Plotino o autor que considerou de maneira mais fundamental a relação entre filosofia antiga e filosofia cristã, dizendo Plotino, tese básica dele, que Platão é uma pessoa que tem resquícios de pensamento cristão.
fazendo uma espécie de anacronismo aí filosófico, mas que possibilitou a ideia do pensamento platônico dentro do pensamento cristão. Santo Agostinho, o principal filósofo, né, desse período, foi muito devedor das ideias de Plotino. Porque foi Plotino, galerinha, agora todo mundo concentra de novo, que constituiu o chamado neoplatonismo. Veja, o novo platonismo. Novo platonismo que esteve no início do cristianismo, com Plotino, certo? O filósofo Plotino, que escreveu o livro Enéadas, a sua obra onde ele vai conciliar Platão com o cristianismo que nascia naquele momento. A pergunta é, para quê? O cristianismo sozinho não é capaz de criar uma filosofia? É. Mas veja, não é possível, numa época de extrema perseguição, criar uma filosofia extremamente forte a partir de si próprio. Para que relacionar Platão com o cristianismo? Galera, Platão já era considerado um autor consolidado, reconhecido. Por que não falar que existem traços dessa nova religião que surgiu num pensador que já era consolidado? Isso era importante. Não é à toa que o Nietzsche, lá no século XIX, que bateu no cristianismo e bateu na filosofia do Platão, associou essas duas filosofias, falando, olha, o dualismo de mundos, relação céu e inferno, a relação entre corpo e alma, cidade de Deus, cidade dos homens, tudo isso vai estar presente nessa relação. Beleza? Olha para o ladinho direito aí da tela. Estão vendo aí Aurélio Ambrósio? Aurélio Ambrósio é considerado um dos autores mais importantes desse período. Por quê? Aurélio já viveu durante o período do século IV, né? Final do século IV. Vocês se lembram que a Igreja Católica fez alguns concílios juntamente com o Império Romano, consolidando o cristianismo dentro de Roma. Não sei se vocês lembram, existiu, por exemplo, o concílio Ai, meu Deus. O concílio de Milão, o chamado Édito de Milão. No Édito de Milão, você tem uma espécie de reconhecimento do cristianismo como uma religião que não vai ser mais perseguida. Ele foi no ano de 313, depois de Cristo. Então, vou deixar no bate-papo para vocês terem uma noção. No Édito de Milão. E depois, o chamado Édito de Tessalônica. O Édito de Tessalônica, de 380, depois de Cristo, não só reconheceu o cristianismo como religião aberta, né? o fim da perseguição, mas ele foi, por exemplo, por Teodósio I, o édito que consolidou o cristianismo como religião oficial. Ou seja, agora o cristianismo de religião perseguida se torna a religião oficial de Roma. Aurélio Ambrósio era considerado um dos maiores bispos da igreja, dos maiores cargos eclesiásticos. Por que eu estou citando ele? Olha essa citação que apareceu aqui na tela para vocês, em cima da cabeça do Aurélio Ambrósio. Santo Agostinho, em 394, nesse livro aqui, ó, Confissões, beleza? Escreveu um trecho dizendo o seguinte: o próprio Ambrósio eu estimo como tendo sido um homem feliz, como o mundo considera a felicidade, pois grandes pessoas o honravam. Apenas seu celibato parecia para mim como um fardo doloroso. Por que parecia? Por que ele está falando de passado? Agostinho não nasceu cristão, velho. Agostinho só se tornou cristão no final da vida. Quer ver? Quer entender isso? Santo Agostinho nasceu em 354 depois de Cristo e morreu em 430. Volta aqui. Olha o Ambrósio. Eles são quase da mesma época. Ó. Quando Ambrósio tinha 15 anos, Agostinho estava nascendo. Então, eles são contemporâneos. Agostinho tinha um pai pagão, né, de religião maniqueu. Maniqueu é uma religião que tinha no norte da África, com algumas tradições do cristianismo. Uma religião que considerava que o bem e o mal eram forças opostas, mas equilibradas em tamanho de força e proporção.
Tudo tinha o bem, tudo tinha o mal. Agostinho, quando jovem, era assim. Estudou filosofia, né? Teve contato com as obras dos autores clássicos, era um cara muito erudito, uma erudição tremenda. E do outro lado, você tinha, por exemplo, a mãe de Agostinho, que era muito cristã, chamava Mônica. Depois foi beatificada, Santa Mônica. Depois criou farmácia aqui em Goiânia. Na conjuntura, Agostinho, que era filósofo, né, escreveu um texto, certa vez, no livro Confissões, depois que ele tinha se convertido, numa carta para a mãe, dizendo o seguinte: o cristianismo não é uma filosofia afeita para pessoas eruditas. O cristianismo era muito simplista. Como é que o Agostinho começou a ter apreço pelo cristianismo? Somente quando leu os textos de Ambrósio, os chamados sermões de Ambrósio. E nos sermões de Ambrósio começou a ver um lado muito mais complexo do cristianismo que até então ele não gostava. Só que naquela altura, Agostinho já tem 45 anos de idade, já tem filho, já foi casado. E na conjuntura, evidentemente, que Agostinho foi ter uma vida bem diferente do que ele imaginava. A partir do ano de 390, Agostinho já é cristão. E aí, sendo cristão, ele vai buscar uma relação do platonismo com o pensamento cristão. Qual que é a grande influência do Agostinho, a intenção dele? Escuta só. Primeiro, a grande influência do Agostinho era buscar uma ética rigorosa, abdicar do mundo e ter um controle racional das nossas paixões. Tem alguma coisa a ver com Platão? Alguém pode me falar uma ética rigorosa, abdicar o mundo e procurar um controle das nossas paixões? Usa o bate-papo ou usa o áudio também, meninos? Me ajuda aí. E aí? O que tem a ver com Platão? A Líbia disse: isso eu acho que não tem a ver com Platão, não. Por quê? Você lembra que o Platão, veja só, você lembra que o Platão dizia que o mundo sensível, a realidade corpórea, as paixões, elas são fatos ilusórios? Que a verdade revelada de fato está na alma e nas ideias, no mundo inteligível? Por que o Agostinho foi ver essa ética rigorosa? Porque para Agostinho, tão como no Platão, a verdade não está no mundo sensível, no corpo, está na alma. E quando Agostinho vai usar isso para o cristianismo, Platão falava das ideias. Olha a relação entre os dois, cara. Olha a relação entre Platão e Santo Agostinho. O mundo do corpo é um mundo ilusório. No cristianismo não é o mundo do pecado. No Platão era o mundo da ilusão. Lembra da caverna? Acreditar nos sentidos do corpo, isso tudo é uma ilusão. A verdade, de fato, está na onde? No intelecto. Ou no espírito, como vão dizer os agostinianos. Beleza? Presta muita atenção aqui agora. Durante a vida de Agostinho, ele escreveu mais de 100 livros. 100 livros. Os mais famosos e mais lidos no Ocidente é o Confissões, que eu já falei para vocês, mas não existe livro melhor que esse que vai aparecer na tela para vocês. Inclusive, a capa da... Sim, ele é o pai da patrística, viu, Libni? É o pai da patrística. A capa do livro é foda, né? Todo mundo aí conhece essa tela, né? Santo Agostinho, o livro A Cidade de Deus, parte 1 e parte 2, né? Você tem aqui a criação de Adão, que é a capa clássica aqui. Deixa eu melhorar a luz aqui para nós. Tá tudo ruim a luz. Mas, enfim, parte 1 e parte 2. Somando tudo, dá 1.400 páginas o livro. Olha o tamanho desse trem. Só o primeiro volume tem 700 páginas, o segundo, 600 e pouco. O livro todo é uma tentativa do Platão, do tentativa de Agostinho, relacionar o pensamento platônico e dar suas principais bases. Aqui ele fala sobre sexualidade, sobre educação, sobre suicídio, sobre a noção de pecado. É um livro, cara, foda. Quer entender o cristianismo na sua base? Agostinianismo, Cidade de Deus. Porém, ele é chato de leitura, é difícil demais. Nossa Senhora, Deus me livre. É pior que a aula de catequese domingo de manhã. Mas uma coisa interessante é que o livro dele
vai dar as bases para entender esse processo aqui, ó. A sua teoria da lei da iluminação divina. Eu vou tentar ser sucinto, vou ser bem claro. Concentrem. Agostinho acredita que a fé é superior e anterior à razão. A fé é eterna. A fé é eterna. Igual as ideias do Platão são eternas. Lembra as ideias? O mundo das ideias é eterno. A razão é dada por Deus aos homens. Deus é um ser perfeito. Criou tudo. Mas criou tudo em perfeição. Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Certo? Portanto, se Deus criou tudo de maneira perfeita, ele deu aos homens a razão. Só que Deus não deixa a salvação na mão dos homens. A salvação predispõe uma vontade de Deus. Então, existe uma predestinação. O Lutero e o Calvino muito foram influenciados por Agostinho. No Agostinho, Deus predestina o homem. Acredita que a fé é superior que a razão. Deus, então, escolhe alguns homens iluminando a sua razão, iluminando as suas ideias. É o que ele chama de iluminação divina. Essa luz não é uma luz física, é uma luz espiritual, que conduz você para o melhor caminho da fé. Assim, ó. Eu, quanto vocês, temos racionalidade. Somente eu fui iluminado por Deus para escolher o melhor caminho para buscar a minha fé. Então, a fé só é possível clareá-la melhor quando a nossa razão é usada de maneira perfeita. Mas a fé não depende da razão, ela existe por si só. Mas para os homens conseguir se salvar, eles têm que ganhar de Deus essa luz que vai iluminar a fé. Imagina a fé como um carro. E o farol do carro é a razão. O carro é a fé e o farol é a razão. O farol ilumina o caminho. O carro vai andar, ele vai ir. Ele independe do farol para funcionar. Certo? Para arrancar o farol do carro, ele continua funcionando. Mas o farol serve para quê? Para melhor clarear. Ou seja, a razão vai ser iluminada por Deus, né? Para escolher os melhores caminhos da nossa salvação, da nossa vida na Terra. Ou seja, a racionalidade é o uso reto da nossa moral. Temos que seguir certo, fazer o bem. E quando não fazemos o bem, o mal se estabelece. Opa, peraí. O mal não é uma coisa. O mal é a ausência do bem. Deus não é perfeito? Então não joga em Deus a culpa do mal. Deus não criou o mal. Deus criou o homem e deu para ele liberdade. Livre-arbítrio. E foi com o livre-arbítrio, com a liberdade, né, que Deus deu aos homens, que o homem escolheu o caminho torto. Escolheu matar. Escolheu trair o próximo. Escolheu o ódio. Não foi culpa de Deus, ele deu liberdade para os homens escolher o melhor caminho. Então, o homem não usa bem a liberdade e o mal se estabelece. Por exemplo, uma pessoa cega. Ela tem olhos? Tem, mas ele é ausente de visão. Veja que o cego não tem a visão. Certo? A pessoa má, ela não é má por natureza, ela só é ausente de bem, ela escolheu não fazer o bem. Então, Agostinho não acredita que um ser é inteiramente mal. Beleza? Um ser, ele é inteiramente bom, mas ausente de fazer o bem, ele se transforma no mal. Uma pessoa, um ladrão, ele é ausente de honestidade. Ele não nasceu ladrão, ele é mau. Ele deixou ser mau, ele foi se tornar mau. Por que ele foi canonizado, Karen? Porque as reflexões do Agostinho são a base da igreja. A primeira teoria sobre suicídio foi ele que escreveu. Na época, ele teve muito problema, galera, muito problema com os pelagianos. Até nesse concílio de Cartago, né, que o Papa Zósimo chama, a treta foi tão grande que os pelagianos foram considerados hereges, enquanto o pensamento agostiniano predominou. O cara era muito foda. O cara escreveu 1.600 páginas numa época que nem a Bíblia estava pronta ainda. Beleza? Então, o mal é a ausência do bem. O livre-arbítrio é a base para o mal. O homem usou mal. Pecou. Deus não deu tudo lá no Jardim do Éden? Pecou, escolheu fazer o mal.
Portanto, se ele escolheu, a culpa não é de Deus. Deus é um ser perfeito, onipotente, onipresente, onisciente. Eu quero terminar só com um negócio para vocês entenderem o que eu quero falar. Escuta rapidão, espero que dê tempo. Outra grande contribuição de Agostinho é destituir o mal de materialidade, de corpo, o que leva a afirmar que o mal enquadra-se no não ser. E do ponto de vista moral, resume-se ao pecado. Isso fica claro quando, no livro Confissões, o filósofo afirma: procurei o que era a maldade e não encontrei substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema. Superado o dualismo maniqueísta que enquadrava o bem e o mal como substâncias absolutas, o filósofo reduz o mal a um bem menor que não estaria presente no universo ou em Deus, mas no próprio homem e no seu desregramento da vontade pelo mau uso que faz do livre-arbítrio. Ou seja, a presença de uma vontade livre do homem para responsabilizar os seus atos. Ou seja, não é culpa de Deus. Tira a culpa de Deus porque é o homem que não sabe usar o livre-arbítrio. Isso é o mal. Beleza? Ó, muito obrigado. Vai encerrar aqui já, foi muito rápido, tá? Mas foi bem produtivo. Tá bom? Os slides vão ser enviados ao Célio, juntamente com a lista de exercícios para vocês responderem para mim. Responda com cuidado, estuda muito, isso aqui tá caindo demais no